Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar de carta de apresentação, isso mesmo, você vai fazer uma carta de apresentação perfeita em até 5 minutos, até 5 minutos aqui com o poder da inteligência artificial, do ChatGPT. E vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com você, só para você acompanhar aqui o meu pensamento, acompanhar todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para você hoje. Então presta atenção aqui, hein? Presta atenção, pega um caderno, uma caneta aí, e vamos lá para fazer suas anotações. Tenho dúvidas que você vai sair dessa aula aqui, ao final dessa aula, você vai sair com uma nova carta de apresentação, ou seja, vai sair para fazer sua carta de apresentação rapidamente e já distribuí-la ainda hoje mesmo. É isso aí. Então você está vendo aqui minha tela, na carta de apresentação perfeita em 5 minutos ou menos. Então primeiro, antes da gente começar a falar o que é, como que você vai fazer isso, né, o que você vai ver nessa aula. Então o que é e quando usar a carta de apresentação. Muita gente tem dúvidas sobre esse tema, né? Quando que eu envio minha carta de apresentação? Quando eu preciso ter essa carta de apresentação? E hoje você vai entender isso e vai entender também quando que você vai usá-la, quando que você vai distribuir essa carta. Segundo ponto, você vai ver os 5 pontos mais importantes de uma carta de apresentação. Toda carta de apresentação precisa ter esses 5 pontos aqui essenciais e que são super indicados aí antes de você construir uma carta, você entender, né, o porquê que você está fazendo ela e você vai entender aqui nessa aula. E o terceiro ponto da aula aqui, então você vai aprender como criar a sua carta de apresentação em 5 minutos ou até mesmo menos. Eu diria, dá para fazer em menos. Já hoje com o poder da inteligência artificial, com o ChatGPT, Bard, não sei qual a tecnologia você usa ali, né, como bot, você consegue fazer isso muito rápido, em apenas aqui alguns prompts de comando que eu vou te ensinar e vai ser muito legal aí para você ter excelentes resultados aí no seu próximo emprego, na sua próxima oportunidade aí, vamos dizer assim, tá legal? Então vamos lá, primeiro ponto, carta de apresentação, que é e quando usar a carta de apresentação. Então vamos entender primeiro o que é uma carta de apresentação. Então, na definição aqui que eu trago, uma carta de apresentação, um documento personalizado que acompanha seu currículo e uma candidatura a uma vaga de emprego ou oportunidade acadêmica, seja uma mudança de carreira também, enfim, né? Ela é projetada para destacar suas qualificações, motivações e habilidades de forma mais simplificada do que um currículo, ou seja, eu tenho que ser objetivo, direto e reto, né? Na jugular até eu diria, para você conquistar ali, seja o dono da vaga, um recrutador, legal? Então agora você já sabe o que é uma carta de apresentação, caso não saiba, e vamos entender quando usar. Eu trago 4 momentos importantes aqui de quando você vai usar a carta de apresentação. Né? O primeiro momento é em candidaturas de emprego, obviamente, muita gente usa, né? Você então vai usar essa carta de apresentação a se candidatar a um emprego específico para mostrar seu interesse naquela vaga, mostrar não só na vaga, mas na empresa. Eu sempre falo, se você não me acompanha aqui, seja muito bem-vindo, mas quem já me conhece, eu sempre falo que você tem que estimular o interesse, né, na pessoa que está do outro lado. Ou seja, no momento que você está numa entrevista, ou até antes, né, a gente está falando de carta de apresentação aqui, até antes de você ir para uma entrevista, você tem que estimular o desejo daquela pessoa te chamar para uma oportunidade. E obviamente, se você tem brilho nos olhos, já começa com brilho no seu currículo, na sua carta de apresentação do seu currículo, você já tem muitos pontos à frente de outros candidatos, tá? Então você sim precisa brilhar, né, os olhos do recrutador, do gestor da vaga. Segundo momento que usar, em candidaturas acadêmicas, isso, né, para programas acadêmicos, com bolsa de estudo ou cursos, né, uma carta de apresentação também é muito válida para você explicar suas motivações, do porquê que você quer aquela bolsa de estudo, aquele curso, que não é o nosso foco aqui, mas enfim, também é utilizado, tá? Terceiro ponto, mudança de carreira. Olha que legal, né? Mudar de carreira, uma carta de apresentação para sua rede pode dizer muitas coisas, né? Ali que você traz da sua trajetória, do seu background passado, né? Das suas experiências anteriores e como que você pode usar esses pontos fortes, vamos dizer assim, das suas experiências anteriores, agora para essa nova posição, certo? E o último ponto é para sua rede de contato, né? Seu network aqui, você pode, por mais que não exista uma oportunidade no mercado aberta, você pode sim mostrar o seu interesse para sua rede de contatos, que você está buscando uma posição X, né? E mostrar também o valor ali que você tem, como que você pode ajudar as empresas, tá certo?
e passando, obviamente, uma impressão positiva ali através da carta de apresentação de uma forma mais rápida e mais sucinta do que um currículo, do que um LinkedIn, tá certo? Então são nesses 4 momentos que você vai usar, né, a sua carta aí de apresentação, legal? Muito bem, agora que você entendeu o que é uma carta de apresentação, quando usar uma carta de apresentação, agora vamos entender os 5 aspectos da carta de apresentação. Isso é o que deixa a sua carta de apresentação perfeita. Esses 5 elementos são essenciais e agora presta atenção aqui, que são muito importantes ali que você vai passar ao longo da sua carta, tá? Então, primeiro ponto, personalizar sua saudação, ou seja, aqui você tem que referenciar uma pessoa. Se você está enviando uma mensagem, a gente fala de carta de apresentação, mas pode ser lá um e-mail lá no LinkedIn, onde você envia uma mensagem direta lá para o recrutador ou para o dono de uma vaga. Então sim, você vai colocar o nome da pessoa, você tem que identificar, você tem que mostrar que você fez o seu trabalho de casa, a sua pesquisa, e vai referenciar o nome do recrutador ou o nome do dono da vaga ou da pessoa em questão ali, né? É super importante a personalização. Personalização é tudo, tá? E não deixar genérico, senhor recrutador, senhor dono da vaga, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então personalize sempre a sua saudação, a abertura da sua carta. Segundo ponto, evoque emoção. Isso mesmo, evoque uma emoção, né? Desperte emoção no leitor, quem está lendo ali, né? Você vai utilizar história, estatísticas, ou seja, fatos, né? Fatos e dados que são sempre pontos importantes ali, né? Mostrando que você, obviamente, é capaz de resolver um problema, né? E esse ponto ajuda muito a capturar a atenção e criar um vínculo mais emocional com a pessoa que está lendo, tá? Fique tranquilo que daqui a pouco a gente vai para os exemplos aqui, você vai entender um pouquinho melhor. Terceiro ponto, mostre a sua solução. Isso mesmo, apresente de forma clara como as suas experiências, as suas habilidades se alinham às necessidades da empresa. E tudo bem, talvez a sua carta, né, quando você está mudando de carreira ou até mesmo não existe uma oportunidade aberta, não tem problema, não precisa ser da empresa, mas destaque aqueles pontos mais importantes, né, que estão lá no seu currículo, no seu LinkedIn, tá? Muito bem, vamos para o 4º ponto, que é a sua história de carreira. Obviamente, quando a gente falou agora há pouco de estatísticas, histórias, né, histórias e estatísticas, a gente está falando também da sua história de carreira. Então, conte brevemente, né, em um parágrafo ali, e seja cativante, né, mostrando números, resultados, né, momentos importantes da sua jornada profissional, que e se a vaga existir, principalmente, é você fazer um cruzamento. Você vai aprender a fazer aqui daqui a pouco, lá com o ChatGPT, a fazer esse cruzamento com os dados da vaga, com os dados do seu currículo, né, e conseguir, obviamente, criar uma história mais impactante ali na sua carta de apresentação, seja direto a jugular, né? Então esse foi o 4º ponto muito importante. O 5º ponto, eu diria que é uma chamada para ação, os próximos passos, né? Você vai convidar, então, o leitor, o recrutador ou o dono da vaga a, obviamente, enviar uma mensagem para você, né, te chamando para uma conversa. Você vai deixar lá o seu e-mail, o seu LinkedIn, o seu telefone, o que seja, né, para ele entrar em contato caso tenha algum interesse. Legal? Então esses foram 5 passos que uma carta de apresentação deve ter. Agora é o seguinte, vamos unir tudo isso, né? Vamos unir todos esses 5 pontos que são importantes aqui dentro agora da inteligência artificial, que eu chamo aqui de Prompt GPT, vamos se dizer, né? E como construir então sua carta de apresentação usando os 5 aspectos que eu acabei de passar aqui para você. Então vamos lá. Aqui está o prompt, o exemplo do prompt 1, né? A carta de apresentação alinhada à vaga. Então, dentro da engenharia de prompt, né, você vai colocar o seguinte: você é um coach de carreira com mais de 20 anos de experiência, ou seja, eu estou falando para o ChatGPT se colocar no papel de um coach de carreira, tá? Para ganhar mais robustez no resultado do meu comando. Então, crie uma carta de apresentação baseada nos seguintes passos. E quais são os passos? Os 5 passos que eu passei agora há pouco. Como personalize a sua saudação, chame a atenção deles evocando emoção, mostre, né, como você é e a solução que a empresa procura,
Passo 4, conte uma história de carreira cativante. Passo 5, termine com uma forte chamada para ação. Né? E aqui estão as informações da vaga e a empresa, então eu fui lá no LinkedIn, já mostro para você, copiei e colei exatamente a informação como que ela é e confronte com os dados mais importantes do meu currículo e não invente informação, para não inventar, pelo amor de Deus, a gente não quer isso, né? Então aqui você vai copiar e colar as informações do seu currículo, tá? Esse é um prompt pronto aqui para você copiar e colar, só substituir o que está aqui, né? Copie e cole as informações da vaga, copie e cole as informações do currículo, que é onde você vai pegar e vai deixar o ChatGPT trabalhar para você. Bom, então agora o prompt 2, agora é a carta de apresentação enviada para sua rede, caso aquela oportunidade ainda não esteja aberta, né? Ou talvez esteja até próxima de ser aberta ali, né? Mas não tem, ela não está publicada em nenhum lugar. E esse prompt 2 aqui é o que você vai fazer para construir a sua carta de apresentação, ou sua mensagem de apresentação, vamos dizer assim, né? Então, segue a mesma estrutura, você é um coach de carreira, vai colocar os 5 passos e vai fazer o seguinte, utilize os pontos mais importantes do meu currículo no papel D. Claro, aí se você está mudando de carreira, você vai falar o papel que eu estou mirando, seja um consultor em SAP, seja um desenvolvedor, seja um engenheiro de software, seja um analista financeiro, você vai colocar o papel-alvo, tá? E não invente informações, copie, colhe aqui as informações do seu currículo e Enter. E aí o ChatGPT vai trazer para você, tá certo? Vamos então lá no ChatGPT e dar uma olhada como que ficou esse prompt. Eu vou deixar aqui abaixo compartilhado esse link para você depois editar, né, e fazer também o seu prompt, né, e ajustar o seu prompt de acordo com a sua necessidade. Muito bem, então aqui no ChatGPT, ó, já dei todos aqueles comandos aqui, os prompts, ó lá, você é um coach, né, não vou ficar repetindo o que eu fiz aqui, eu peguei e copiei, né, aqui do LinkedIn para você ver o que eu fiz. Peguei uma vaga de Senior Product Manager, copiei todas as informações aqui, desde aqui, fiz aqui Ctrl+C, Ctrl+V, editei meu prompt, colei aqui, né, sobre a vaga, colei todas as informações, ó, para você ver, mesmo em inglês não tem problema nenhum, tá? E depois, qual que era o ponto? Confronte com os dados mais importantes do meu currículo e não invente informações. Aí copiei, abri o meu currículo aqui, copiei todas as informações, inclusive já aproveitando para você, se você quer melhorar o seu currículo, né? Eu vou deixar uma aula aqui no card, tá? Para você assistir depois, onde eu falo para você como construir um currículo realmente matador, que é basicamente esse currículo aqui. Legal? Então, copio e colo aqui as informações do meu currículo, né, e dou um Enter e ele vai trazendo o passo a passo. Veja que ele quebra, qual que é a saudação, prezado recrutador. Passo número 2, né, chame a atenção deles evocando emoção. Então ele vai escrever o parágrafo aqui, e veja que ele traz aqui um resultado. Só que esse resultado ainda tem muitos parágrafos aqui, né? Eu não quero um textão, na verdade eu quero um texto sucinto, né, onde eu possa me apresentar. Lembra que é uma forma simplificada. Então eu vou dar um outro comandinho aqui para ele, ó, deixa o texto pronto para ser copiado e colado no documento Word. É essencial que esta carta de apresentação tenha no máximo 4 parágrafos, pois será enviado por e-mail do LinkedIn. Se você não sabe o que é um e-mail, é uma forma da gente enviar mensagens no privado, basicamente isso, né, para um recrutador, para um gestor de uma vaga, tá? E ele foi lá e fez prezado, aí a gente coloca o nome do recrutador, dono da vaga. Estou entusiasmado com a oportunidade de me juntar na SAMAP. Veja que ele alinhou o prompt, eu usei o prompt 1, né, que é onde existia a vaga, a oportunidade. Veja que ele já trouxe até o nome da empresa. É claro que você vai ler, vai entender se faz sentido o que está sendo escrito aqui. Eu nunca recomendo você copiar e colar e mandar, porque é importante que você personalize, coloque a sua personalidade também, que é muito importante, tá? Leia, então veja se faz sentido, altere os pontos que você entende que faça sentido ajustar, ótimo, e deixa como um template. E vou salvar essa carta de apresentação prontinho aqui para dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar, obviamente, aqui, né? Olha lá nesse exemplo, olha lá Priscila, né? Colocando o nome da pessoa aqui, né? E, enfim, tá? E olha que legal, aqui último comando extra, dando um extra aqui para você, tá legal, aí você vai falar, puxa, Reinaldo, o que o ChatGPT ele fez, né? Que pontos importantes da vaga que ele identificou e cruzou com as minhas competências, por exemplo, os meus resultados. Eu pedi para ele aqui, ó, justifique quais
pontos foram extraídos da vaga e do meu currículo. Coloque em 2 colunas, sendo a primeira com os pontos da vaga e a segunda coluna com os pontos do meu currículo. E ele fez aqui um cruzamento, ó lá. Ele identificou na vaga, conduzir pesquisa de mercado e entrevista de usuários, ó, experiência em liderar equipes multifuncionais, né, identificar lacunas no produto com base na necessidade do mercado, né, e ele pegou aqui alguns outros atributos que ele julgou que poderia fazer um cruzamento ali de um depara, vamos dizer assim, tá? É claro, de novo, né, a inteligência está aqui para te ajudar, não que seja 100% assertivo, por isso que é muito importante o seu olhar, né, o olhar que fala, puxa, isso faz sentido, isso não faz sentido, mas de qualquer forma a inteligência artificial está ali para nos beneficiar e nos ajudar. Legal? Então é isso aí, espero que tenha gostado dessa aula aqui. Agora, acho que eliminou de vez as dúvidas sobre como criar uma carta de apresentação de forma rápida, né? Em até 5 minutos aqui. Não tenho dúvidas que você vai criar diversas cartas de apresentação, obviamente talvez alinhadas à vaga e à oportunidade que você esteja mirando, ou até mesmo não, né? Caso não exista ainda uma oportunidade aí, mas você já consegue criar a sua carta de apresentação, uma carta já bem escrita, obviamente funcional, principalmente funcional, né? Para você enviar ali para os recrutadores, donos de vagas e para a sua rede. Legal? Espero que tenha gostado, então deixe seu like aqui, se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha inscrito, convido você a conhecer o meu treinamento LinkedIn Turbo. E eu vou deixar aqui o link também abaixo na descrição, onde eu falo de muitas coisas, além de LinkedIn, eu falo sobre mindset, enfim, tem muita coisa bem bacana nesse portal de treinamentos. Eu deixei o link aqui abaixo, caso você tenha interesse, é só clicar, você vai acessar a página e lá eu te conto mais o que faz parte, né, dessa plataforma. Legal? Então um grande abraço e te vejo na próxima aula.